Imagine-se em um vasto oceano, onde as ondas não têm limites e a fúria do mar parece desafiar qualquer forma de sobrevivência. Este é o cenário assustador em que uma embarcação solitária se encontra, navegando por águas turbulentas, enquanto as câmeras capturam imagens de ondas monstruosas, algumas tão altas quanto prédios de 10 andares. Os oceanos sempre foram símbolo de poder e mistério, mas as chamadas ondas monstruosas são uma lembrança de que a natureza está longe de ser domesticada. Cientificamente conhecidas como rogue waves ou ondas errantes, elas são fenômenos extremos, muitas vezes imprevisíveis, que podem surgir de repente, mesmo em mares aparentemente calmos. Imagine uma onda de 30 metros vindo em sua direção sem aviso. Não é apenas assustador, é também letal. Agora, pense, o que você faria ao ver um muro de água vindo em sua direção? Esta foi exatamente a experiência vivida pela tripulação de uma embarcação que cruzava o Atlântico Norte durante uma tempestade feroz. Equipados com câmeras de alta resolução, eles registraram um espetáculo aterrorizante e ao mesmo tempo fascinante, ondas colossais quebrando contra o casco, ameaçando engolir o navio inteiro. A tripulação sabia que estava entrando em uma zona de tempestade, mas nada poderia preparar luz para o que estava por vir. Assim que os ventos começaram a soprar com velocidades superiores a 100 km/h, o mar, que antes parecia apenas agitado, transformou-se em um verdadeiro caos. Ondas gigantes surgiam de todas as direções, colidindo umas com as outras e criando padrões imprevisíveis e aterrorizantes. Enquanto a embarcação tentava se manter estável, o barulho ensurdecedor das ondas atingindo o casco era acompanhado por rangidos assustadores da estrutura do navio. As câmeras, fixadas estrategicamente nos pontos mais altos da embarcação, capturaram o momento exato em que uma onda monstruosa, maior do que todas as outras, se ergueu como uma muralha de água, avançando em direção ao convés. Nesse momento, o capitão deu o comando para virar o navio de proa para a onda, uma manobra arriscada, mas a única chance de evitar que a embarcação fosse virada. "Apenas segurem firme", gritou ele, enquanto a tripulação se preparava para o impacto. A onda quebrou com uma força avassaladora, cobrindo o convés e sacudindo o navio como se fosse um brinquedo em uma banheira. Mas o perigo não estava apenas na força das ondas. O mar em fúria também traz consigo fragmentos de detritos, como pedaços de madeira e até blocos de gelo, que podem facilmente perfurar o casco de um navio. A tripulação, em meio ao caos, ainda teve que lidar com falhas nos equipamentos devido à entrada de água salgada. Você já se perguntou como seria enfrentar a força implacável do oceano em um dia de fúria? Imagine um pequeno ponto de aço perdido em meio à vastidão azul, cercado por ondas tão altas quanto prédios. Essa foi a realidade de uma tripulação corajosa que registrou um dos momentos mais aterrorizantes já capturados em vídeo. Ondas monstruosas, ameaçando engolir uma embarcação no meio de uma tempestade no alto mar. O dia começou com ventos intensos e o céu completamente cinzento. No horizonte, nuvens pesadas anunciavam o início de um verdadeiro pesadelo. A tripulação, experiente em navegar por mares traiçoeiros, percebeu que algo estava diferente dessa vez. O mar parecia vivo, como se estivesse conspirando contra eles. Então aconteceu. A primeira onda gigante surgiu. Um colosso de água, com mais de 20 metros de altura, avançava em direção ao navio como uma fera indomável. A tripulação rapidamente acionou os alarmes, e todos se prepararam para o impacto. As câmeras posicionadas no convés começaram a gravar enquanto o navio subia e descia de forma brutal, desafiando a gravidade e a lógica. E você, já pensou em como é estar em meio a uma tempestade como essa? Este vídeo nos leva para o centro da ação, mostrando o quão pequenas as embarcações podem ser diante da força devastadora do oceano. Enquanto a primeira onda monstruosa golpeava o casco do navio, a tripulação tentava manter a calma. Mas calma não era fácil em meio a um cenário apocalíptico. Ondas imensas surgiam de todos os lados, ameaçando virar a embarcação a qualquer momento. As câmeras, posicionadas em diferentes ângulos do navio, capturaram imagens chocantes. Muralhas de água que pareciam desafiar as leis da física, erguendo-se e quebrando com uma força avassaladora. A tripulação, experiente mas claramente em estado de alerta máximo,
estava lutando contra dois inimigos, o oceano e o próprio medo. O capitão gritava ordens para ajustar o leme e alinhar o navio com as ondas, enquanto os marinheiros tentavam se segurar para não serem jogados de um lado para o outro. Nesse momento, a embarcação começou a ser atingida por rajadas de vento que ultrapassavam 120 quilômetros. A combinação de vento e ondas gigantes criava um cenário caótico, onde o som ensurdecedor das águas chocando-se contra o navio misturava-se aos rangidos metálicos do casco. Era como se a própria estrutura da embarcação estivesse implorando por misericórdia. Uma das ondas, maior do que todas as outras, foi registrada pelas câmeras. Com cerca de 25 metros, ela avançava como uma parede de destruição. Quando atingiu o navio, o impacto foi tão forte que quase todos os equipamentos no convés foram arrastados para o mar. Os vídeos mostram o momento exato em que a onda quebra sobre o navio, engolindo-o completamente por alguns segundos. Mas o pior ainda estava por vir. Ondas monstruosas geralmente vêm em sequência, conhecidas como trens de ondas. E quando a tripulação pensou que poderia ter um momento para respirar, uma nova série de ondas colossais começou a surgir no horizonte, ainda maiores e mais ameaçadoras. Imagine estar em uma embarcação, em pleno alto mar, quando o horizonte começa a desaparecer atrás de muralhas de água. O céu escurece, os ventos aumentam, e o oceano, que antes parecia calmo, se transforma em um monstro indomável. Foi exatamente isso que aconteceu quando uma tripulação se viu presa em um dos mares mais perigosos do planeta, um evento tão assustador que foi capturado em vídeo e viralizou como um dos momentos mais impressionantes já registrados no mar. Tudo começou em uma manhã cinzenta, com o som dos primeiros ventos cortando o silêncio. A previsão do tempo já indicava tempestades, mas nada comparado ao que estava prestes a acontecer. Ondas gigantescas, conhecidas como ondas monstruosas ou Rogue Waves, começaram a se formar. Esses fenômenos, que surgem inesperadamente, podem alcançar alturas de 20 a 30 metros, engolindo tudo em seu caminho. Com as câmeras já posicionadas na embarcação, o vídeo começou a registrar os primeiros sinais de que algo estava errado. O mar, antes agitado, parecia crescer a cada minuto. Ondas de 15 metros começaram a surgir no horizonte, avançando rapidamente em direção ao navio. Dentro da cabine, a tripulação fazia de tudo para estabilizar a embarcação, mas era uma luta contra uma força que parecia invencível. E você, consegue imaginar como é enfrentar um monstro do oceano cara a cara? Quando a primeira onda gigante atingiu o casco, o impacto foi tão forte que a embarcação quase perdeu o controle. A tripulação precisou reagir rapidamente para evitar o pior, enquanto as câmeras capturavam cada segundo de pânico e adrenalina. A tripulação mal teve tempo de se recuperar do impacto da primeira onda quando outra, ainda maior, começou a se formar. No horizonte, o que antes era apenas uma linha irregular do mar agora parecia uma muralha líquida de quase 20 metros de altura. "Segurem-se", gritou o capitão, enquanto o navio inclinava perigosamente, lutando para não ser engolido. As câmeras instaladas no convés capturaram imagens assustadoras, uma visão desoladora de um oceano em fúria, onde cada onda parecia maior e mais ameaçadora que a anterior. Dentro da cabine de comando, o cenário era igualmente caótico. Os controles do navio estavam sobrecarregados e a tripulação fazia de tudo para alinhar a embarcação com as ondas, uma manobra crucial para evitar que o navio virasse de lado e afundasse. E então aconteceu. A maior onda até aquele momento se ergueu como uma parede viva, avançando em direção ao navio. No vídeo, é possível ouvir os gritos abafados dos tripulantes enquanto a onda quebrava diretamente sobre o convés, cobrindo toda a embarcação em um manto de água por vários segundos. Os sensores indicaram que o casco estava sendo pressionado além do limite projetado, e as luzes de emergência começaram a piscar. No meio desse caos, um dos tripulantes, armado com uma câmera portátil, conseguiu registrar imagens do interior do navio. Lá dentro, a situação era igualmente desesperadora. Equipamentos caindo, água entrando por pequenas fissuras, e todos lutando para se manter de pé enquanto o navio balançava violentamente. E o que é mais impressionante
essa não era a última onda. Cientistas chamam esses eventos de trens de ondas, uma sequência de ondas gigantes que pode durar horas, dependendo da intensidade da tempestade. Para a tripulação, cada minuto parecia uma eternidade, e sobreviver significava superar não apenas o mar, mas também o próprio medo. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi.